Oi, gente! Nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação do nosso trabalho acadêmico e a nossa equipe é composta por Manuela Miranda, Giana de Andrade, Maria Clara Gaspar, Lívia Barra, Maitê Nunes, Márcia Monteiro, Vitória Campelo e Ellen Larissa. E nós estamos sob orientação da professora Áudria Cabral. E o tema de hoje será justamente autonomia em pediatria. Estamos aqui com a ilustre presença, da doutora Ana Paula Araújo, que vem justamente para esclarecer esse tema, doutora? Isso. Agradeço imensamente o convite de vocês. É uma felicidade para mim estar aqui, compartilhando algumas coisas que eu já vivi e principalmente porque bate uma grande nostalgia, Eu fiz Unifamais há um tempo atrás, minha primeira formação. E após a minha faculdade eu me especializei, eu fiz residência em pediatria. E depois da pediatria eu fiz a minha especialização em neonatologia no Einstein e hoje eu sou mestranda no CESUPA e o Evandro Chagas, eles têm uma parceria em ciências da saúde. Então acho que a gente vai conseguir contribuir um pouquinho. Um pouquinho? Muito mais do que isso. Mas, doutora, o nosso tema, como é autonomia em pediatria, que é um assunto assim, que nós imaginamos que seja diário, essa vivência diária, mas não é um assunto hoje tão debatido. E para começar, poderia explicar para a gente o conceito, que é a autonomia em pediatria? Então, dentro da bioética a gente tem alguns princípios e a autonomia ela é um deles. A autonomia, tanto para a criança quanto para o adulto, ela tem o mesmo significado, que é basicamente a capacidade que aquele ser humano grande ou um ser humaninho pequeno tem de discernir sobre determinada situação em relação a si mesmo, seja um tratamento, seja uma medicação, seja uma pesquisa, E aí a gente leva em consideração algumas particularidades dentro da pediatria. Então esse assunto ele passou a ser importante ser discutido em razão de que durante as consultas se tem muita decisão da criança, do adolescente. Como é que dá para perceber qual o momento, como discernir essa decisão? Então, levar em consideração aquilo que a criança está sentindo ou que ela quer colocar de alguma determinada forma e às vezes ela não consegue, ajuda a gente a ganhar a confiança dela, até para aderência de tratamento, por exemplo, mas para participação de alguma orientação, ou até para a gente entender como algum determinado quadro aconteceu. Às vezes ela tem uma informação que ninguém sabe, às vezes ela engoliu uma peça, ela colocou alguma coisa dentro do nariz que a gente só consegue descobrir se a gente escutar. Então, às vezes ela não conta para o pai, não conta para a mãe, mas quando a gente vai lá investigar, faz aquela perguntinha, a gente está ali e consegue ouvir dela. Então, são só alguns exemplos. Mas hoje a gente tem uma grande discussão sobre isso, porque como sociedade como um todo, a gente está passando por umas certas dificuldades da relação médico-paciente. Porque o que a gente mais ouve é: poxa, o médico não me ouviu, poxa, o médico nem me olhou, o médico não me examinou, o médico não levou em consideração o que eu falei e faz um tratamento ou propõe alguma coisa que não está na realidade do paciente. E aí a gente devolve essa conversa de uma forma que a gente consiga dar uma melhor assistência. Então, por que hoje é importante a questão da autonomia, principalmente na pediatria? Porque a gente consegue devolver para a sociedade um produto melhor, uma assistência melhor. E talvez seja isso o que a gente procura, ser melhor para o nosso paciente. Maravilha. Só que a preocupação aqui não é somente a criança, nós temos a preocupação também com o adolescente. Porque quando a gente fala em pediatria, parece que se resume muito a questão da criança, Então, como classificar a criança e o adolescente? E qual é, hoje em dia, essa visão com o adolescente? Então, existe uma diferença até dentro do que a gente considera criança, que são os pequenininhos, porque a gente tem a parte da NEL, que é até os 28 dias, aí a gente vem para a primeira infância, segunda infância, vem para o adolescente. E essa turma inteira pensa diferente, Então, dentro da primeira infância, a gente tem aquele pessoal que pensa no mundo da fantasia, que acredita em super-herói, que acredita nas histórias, nos contos de fadas, nos personagens. E para essas crianças a gente tem uma linguagem, porque eles não vão entender o que a gente falar
assim, ao pé da letra. Diferente daqueles maiorzinhos que já sabem impor alguma coisa, já sabem impor as suas vontades, que já entendem um pouco mais sobre a realidade. Às vezes podem confundir porque, enfim, são crianças. E tem um adolescente, que já é alguém que já tem as suas verdades, que às vezes não consegue organizar seus sentimentos e coloca para fora aquilo que ele pensa, nem sempre da forma mais doce, né, a depender do adolescente, mas que a gente sabe que é um público que já tem as suas decisões, as suas verdades e já tem uma personalidade ali mais formada. Então talvez, né, a gente queira ter esse embate com o adolescente e perca a guerra. A gente maneja de forma errada, né, porque a gente vai conversar mais sobre isso. Mas o diálogo, o equilíbrio, a tomada de decisão em conjunto, ela vai ajudar a gente a ter ali um desfecho muito mais tranquilo e muito melhor, provavelmente. E o que significaria essa capacidade de inserimento nesse contexto? Então, é interessante a gente lembrar alguns pontos. Para um tratamento, para uma pesquisa, para qualquer tipo de intervenção que a gente precise da opinião desse paciente, a gente tem que saber o que faz bem, o que faz mal, o que é o melhor para ele e o que não é. Se num determinado momento aquele adolescente ou aquela criança decidir por não fazer aquilo que for proposto e for ruim para ele, por exemplo, é um tratamento que vai salvar a vida dele, mas que tem tido muitos efeitos colaterais e aquele adolescente ou aquela criança não quer mais participar. E aí cabe ao responsável colocar e mostrar para ele o que está em jogo, porque ele não é obrigado a entender. A gente tem que tentar tornar o mais fácil possível, né, destrinchar as palavrinhas para que ele entenda a situação que ele se encontra. Mas que no final, um adulto precisa estar ali, seja o profissional médico, seja o pai, seja a mãe, decidindo por aquela criança, mas levando em consideração o que ele sente. E é a partir daí que a gente vai conseguir escutar e ver se é um medo que está impedindo ele de concordar com o teu tratamento, se é uma falta de esclarecimento, se foi uma palavra que você disse errado, né? Então, o adulto, o papel do adulto ali, ele tá para ser esclarecedor também. E como seria equilibrar essa autonomia do adolescente com a autoridade dos pais? Então, essa é uma questão muito interessante, porque a gente vai ter que discutir várias relações. A principal delas é a familiar, é o primeiro núcleo, né? Então, para um adolescente que não tem uma boa relação com a família, a gente provavelmente não vai conseguir ter um bom diálogo. E aí, a gente fortalecer essa união familiar é muito importante, porque a gente ganha tanto o pai quanto o paciente presente, enfim, na situação que a gente precisa intervir, e a gente consegue conversar, a gente consegue equilibrar. E isso é importante para a autoestima do adolescente, porque o adolescente, quando faz parte do seu processo de decisão de tratamento, ele se sente importante, ele sente que ele faz parte daquilo ali, que ele decidiu, que a opinião dele foi levada em consideração, e talvez isso faça com que ele acredite mais naquela equipe como um todo, porque já aconteceu, né? Hoje eu trabalho com bebês muito pequenos que não falam, mas já teve um tempo que eu trabalhei com crianças maiores e com adolescentes, e era muito complicado, porque a gente chegava e eles já tinham uma barreira, por conta da doença que eles tinham, por conta do tratamento, às vezes por terem sofrido situações com outros profissionais que eles vão colocar e projetar em você, por você ser o novo médico. E aí você tem que chegar, conhecer, se apresentar, colocar o que você espera para ele, às vezes mostrar que você não é igual àquele outro colega, que você quer ouvir o que ele tem a dizer, que você leva em consideração. Eu lembro que a gente teve um paciente, ele veio a falecer. Ele já era mais velho, ele tinha quase 17 para 18 anos. E ele era DJ, né, no interior dele. E aí a gente ficava assim, poxa, mas ele não tinha um dos membros e ele tinha uma queixa oncológica importante, né? E no tratamento dele, a gente ficava assim, meu Deus, mas ele vai se expor no meio das pessoas, mas ele vai pra festa, né? A gente tem que tirar, a gente tem que, né, isolar ele. E aí quando você escuta que aquilo faz ele feliz, que aquilo faz parte do tratamento dele, que aquilo faz ele se sentir útil, né? Talvez você consiga, realmente, aqui talvez seja o fim da vida dele, né? Já seja o processo de partida dele.
Será que eu não consigo respeitar a vontade dele nesse momento? Então, são essas questões, né? A gente discutia sobre o quanto que a bioética em si, ela não é fechada, ela não é uma receita de bolo, porque cada paciente vai ter a sua peculiaridade, né? Cada paciente tem uma história, cada paciente tem uma vontade, tem um desejo, tem uma personalidade. Porque se a vontade dele, por exemplo, era estar lá tocando, exercendo a sua arte, se sentindo útil, a gente tem paciente que só quer ficar tranquilo, que só quer ficar em casa, que só quer viver ali com a sua família, os seus últimos momentos. E às vezes, enfim, falei pelo exemplo, né, de ser fim de vida, mas a gente tem outros pacientes de outras queixas que podem ser totalmente contemplados por essa por essa autonomia deles, né, que a gente considera. Então, é muito importante que a gente consiga entender o que é uma vontade de um paciente, o que fará bem para ele e o que cabe no nosso orçamento propedêutico, digamos assim. Quais são os maiores desafios que você encontra na sua prática clínica em relação a essa autonomia? E você tem algum caso que você possa compartilhar com a gente? Então, talvez, hoje eu estou muito ligada na minha linha de pesquisa, né? Eu tenho a minha parte assistencial, mas essa parte de autonomia, ela tem me chamado muita atenção na parte de pesquisa também. Porque a gente quer evoluir como medicina, a gente quer evoluir como ciência, mas a gente precisa respeitar o ser humano, né? A gente não tem, enfim, criadores, animais de laboratório vivendo em sociedade. São pessoas, né? Por mais que sejam pessoas pequenas, que às vezes não têm as suas vontades faladas e sabiamente explicadas, porque eles não sabem fazer isso, eles também precisam ser respeitados. E aí, dentro da pesquisa, hoje, eu estou vivendo um momento que eu preciso que eu tenha uma autorização dos pais para ser legalmente levada em consideração dentro da minha pesquisa, mas que é de bom tom eu ouvir o meu pequeno de 3, 4 anos e saber se ele quer participar, né? Porque a minha pesquisa leva em consideração colocar um suavezinho no nariz ou na boca. Imagina, você vai invadir a criança. E aí, não, o pai deixou, vamos aqui. Em nenhum momento você explicou para a criança o que era. Em nenhum momento você mostrou para ele o que era o palitinho. O que ele vai fazer? O primeiro momento que você pegar o palitinho e aparecer na frente dele, ele vai chorar. Mas por quê? Porque ele vai achar que você vai ferir ele, que ele vai sentir dor, né? Então, talvez o nosso desafio hoje seja uma coisa que talvez nos falte como profissionais, que seja o diálogo. Porque a gente está na correria, né? E às vezes a gente não para falar, não, eu tenho que conversar com o meu pacientinho aqui, eu tenho que explicar para ele, né? E aí são essas diferenças, né? Talvez a gente tendo o assentimento desses pacientes faça com que eles se sintam parte do processo, né? Então talvez a importância de se discutir isso e do que a gente pode, o que hoje eu vivo, né, muito mais seja essa parte de querer que eles participem da minha pesquisa, precisar da autorização dos pais deles, mas também querer que eles saibam que é importante a decisão deles de querer participar ou não. E qual mensagem você deixaria tanto para os pais quanto para os adolescentes sobre a importância da autonomia no cuidado em saúde? Para os pais, primeiramente, escutar os filhos não é uma questão somente de tratamento. Escutar os filhos é uma coisa que vai, talvez, aproximar e criar seres humanos para uma sociedade muito mais seguros, que tenham uma autoestima muito mais elevada e que tragam um bem muito melhor, né? As crianças de hoje, elas são os adultos do futuro, mas elas também são as crianças de hoje. E a gente precisa fazer com que elas se sintam importantes nesse processo, porque elas não são só o futuro, elas são o presente também. E quando a gente escuta essas crianças, a gente sabe exatamente como que a gente está indo como sociedade. E a gente se aproximando delas, respeitando sua autonomia, aquilo que elas têm a dizer, a gente muda o olhar delas em relação ao que a gente quer, mas a gente também muda o nosso olhar. Porque a gente começa a ver as coisas com olhos mais esperançosos, com olhos melhores, porque é isso que eles são. Eu tenho certeza que eles são pessoas muito melhores do que a gente. Então não custa a gente ouvir só um pouquinho daquilo que eles têm a dizer. E nós estamos no papel fundamental, né, doutora? É ensiná-los, participar da vida e deixar de ser pertencente também desse contexto todo social. Doutora, a gente está aqui para agradecer muito mesmo. Foi uma aula, né? Uma aula assim que contribuiu muito para o nosso conhecimento, não só o nosso conhecimento, todo o conhecimento acadêmico e de toda uma sociedade. E hoje ter um olhar diferenciado para uma criança, para um adolescente, também se colocamos no papel dos pais, né?
para quem, então a sua mensagem é para os pais, não somente para os pais que são hoje pais, mas os que futuramente pretendem ser. Então fica aqui a nossa mensagem, que tenha um olhar diferente para toda essa situação, né? Muito obrigada, doutora, foi excelente a sua colaboração. Muito obrigada.